falar com vocês, gente. Hoje é aquele momento do ano onde muita gente já fez esse negócio, mas eu vou fazer agora. Que é o quê? Falar sobre os melhores e piores livros do ano. Só que hoje eu vou falar dos piores. Por quê? Porque eu tô com vontade de falar dos piores primeiro. Eu tô com vontade de hablar, de tacar pau, sabe? No trem, sabe? Minha língua hoje tá igual chicote. Entendeu? Gente, eu gosto de falar mal das coisas. Eu não falo mal das pessoas. Então eu tenho que falar mal dos livros que eu leio. E hoje é dia de despejar ódio nesses livros. E assim, eu fiz um ranking, tá? Dos piores livros. Graças ao bom Deus, não foram tantos livros ruins que eu li no ano passado. Graças a Deus, aleluia, né? Porque Deus me livre, gente. Um ano inteiro de ler 59 livros que eu li no ano passado. E ter muito livro ruim, nossa, Deus me livre, me defenderá disso. Graças a Deus são poucos, então aqui nós vamos ter um ranking de 6 lugares, tá? Do 6º até o 1º. Né? E a gente vai falar sobre esses livros. E aí você vai me contar aqui nos comentários quais foram os piores livros que você leu no ano passado, entendeu? Porque, ai gente, nem só de boa leitura vive um leitor, né? Assim, de vez em quando a gente tem que ler umas bombas pra gente poder ver como é que anda a gente como leitor também, né? É bom a gente ler umas bombas de vez em quando, os livros ruins, né, gente? Isso nos mostra como que nós evoluímos como leitor ao longo do tempo, né? E é isso, gente. Se você gostou do negócio do vídeo, curte aí. E é isso. A gente tem livro aqui que vai ser... Eu acho que assim, tem só 2 livros que eu acho que vai ser meio polêmicos. Mas de resto, eu acredito que não. Então vamos começar falando do meu 6º lugar. O meu 6º lugar, na verdade, ele não é um livro totalmente ruim, odioso, tipo bomba atômica, sabe, lixo radioativo. Não é, gente. É um livro que, assim, eu li ele, eu já não tava esperando muita coisa dele, mas é porque, assim, eu acho que ele tinha mais potencial, entende? Que é o livro Não Pare, da F.M. Pepper, F.L.M. Pepper. É a autora aí, que você vai tacar do livro aqui, vocês vão ver. Eu li a trilogia todinha. Faltou só o 4º livro pra eu poder ler, que é um livro de contos e tal. Olha que coisas que se passam ali dentro do universo ainda, né, dos livros. E eu ouvi todos os 3 audiobooks lá na Audible. E, assim, gente, eu gostei, tá? A narração do audiobook também é muito boa. Eu gostei bastante. Só que eu acho que, assim, falta... Eu acho que desenvolver mais a história, sabe? Tem muitos pontos dentro da história que eu acho que poderiam ter sido mais desenvolvidos, muitos pontos que ficaram meio confusos, porque, né, é aquele livro clichê de negócio de fantasia, que a personagem descobre que ela tem um superpoder ali, e que tem gente atrás dela querendo matar ela e tal, aquela coisa. E aí, eu acho que a parte fantasiosa do livro foi um tantinho quanto complicado de entender, porque são... Gente, é porque assim, são 3 mundos, 4 mundos que tem, e dentro de uns mundos lá, tem 4 reinos diferentes, e eu não entendi porcaria nenhuma. Gente, eu terminei o livro sem saber que reino que era que reino, da onde que era da onde, que não sei o que não sei o que. Gente, eu não entendi muita coisa dessas questões, né? Que eu acho que é quando eles vão pra Zirk, que Zirk é o nome de uma dos mundos que existem aí, lá no universo que a autora criou. E eu acho que ficou um tanto quanto confuso. E eu acho que questão da escrita também, eu acho que ela é um livro que ele é para adolescente, tá, gente? Ali com 12 anos, por aí, você já lê esse livro de boa. E assim, gente, eu acho que ela foi escrever esse livro no intuito de ser uma história mais... para adolescente, né? Uma história assim, vai meio Percy Jackson, sabe? E eu acho que ela deixou a escrita muito
pobre, sabe? Muito xoxa, sabe? Uma coisa assim que ela entrega tudo de mão beijada, tudo mastigado, sabe? Então, ao invés dela mostrar certas coisas acontecendo e deixar pro leitor interpretar as coisas e tal, não, ela sai só falando. Ai, que a personagem é assim, assim, assado por causa disso e disso, assado. Sabe? Não mostra acontecimentos que expliquem as situações dentro do livro, sabe? Tem muitos momentos que acontecem, sim, mas eu gostaria que a escrita fosse diferente. Se a autora, ela pegasse e reescrevesse os livros e tal, colocasse mais detalhes e mudasse ali um pouco da escrita e tal, eu acho que ficaria melhor do que é, sabe? É um livro bom. É um livro que, assim, eu super compraria e daria de presente pra minha filha ler. Tá faltando a filha, né? Mas eu super compraria e daria de presente pra minha filha ler. Só que eu acho que falta mais desenvolvimento, sabe? É uma história que tem potencial, mas falta um pouquinho mais ser bem mais trabalhada, sabe? Gostei, acho legal, mas faltou esse quezinho, sabe? Por isso que, assim, eu fiquei um tanto quanto decepcionada com o livro. Mas também, gente, não é um livro do meu feitio, gente. Hoje em dia eu não sou mais adolescente, né? Então, assim, tem alguns livros adolescentes que eu leio que eu gosto, sim. Mas certos livros, certas histórias já não me apetece tanto. Então, assim, eu sei que se eu tivesse lido, gente, esse livro na época da minha adolescência, eu tinha surtado. Gente, teve algumas partes que eu voltei pra minha eu adolescente. A Ana adolescente reacendeu ali no momento que eu surtei algumas partes, sim. Mas eu acho que se eu tivesse lido na adolescência, tinha sido muito melhor. Então, assim, se você é adolescente, leia esse livro. Se você conhece algum adolescente, compre o livro desses presentes pra esse adolescente, porque, olha, ele vai amar. Vai surtar, vai ficar louco da vida e vai amar. E é isso, gente. Agora vamos pro top 5, porque daí pra frente é só pra trás. Ai, meu Deus. Aí, gente, agora vamos entrar, né, no negócio do top 5. E assim, o nosso quinto lugar, né, é um livro que eu já tava, não tava assim, esperando muita coisa do negócio e tal, porque, né, era aquela coisa, eu via, esse livro era meio 880, eu via muita gente lendo e amando e muita gente lendo e odiando, então eu fui ler já pensando que eu iria pender para um dos lados, que é o livro Antes que o Café Esfrie. Eu já fui ler, gente, meio que sem expectativas de nada, já pensando que eu não poderia não gostar do livro. E aí, gente, eu li o livro e eu não achei ele de todo ruim, tá? Um problema é que eu acho que a história ficou um tanto quanto confusa por causa, assim, dos personagens. Gente, eu não consegui diferenciar direito os personagens. Pra mim, todos eles pareciam ser as mesmas pessoas. As histórias ali, né, são 4 histórias interligadas ali, né, dentro do livro. E pra mim, todos os personagens eram os mesmos. Os personagens que trabalhavam ali no café, pra mim, era todo mundo a mesma pessoa, eu não sabia quem que era quem, e as histórias, né, as motivações das pessoas estarem ali no café, então querendo, né, voltar no tempo e tal, eu acho que era legal, só que eu acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento, sabe? Eu acho que eu gostaria de ver um livro separado para cada uma dessas histórias, eu acho que ficaria melhor, sabe? Mas aí eu descobri o porquê que o livro, de repente, ele não é tão bom assim, porque se eu não tô louca, é isso mesmo, gente. O livro é inspirado em uma peça, né, teatral, lá japonesa. Então, tendo em vista que é inspirado na peça, a peça, gente, ela tem toda uma coisa diferente, gente. Tem aquela dramatização, tem os cenários ali ao redor, tem toda uma coisa diferente de um livro, né? Então, assim, eu acho que o autor, ele poderia ter trabalhado melhor na adaptação da peça, né, pro livro. E não é de todo ruim, mas eu achei muito confuso com relação aos personagens. Eu não entendia nada quem que era, que personagem que era qual. Pra mim, todos os personagens eram os mesmos, só, assim, mudava o nome. E eu ficava, gente, quem que é esse personagem? Falava, não sei quem. E eu, quem que é essa pessoa? Sabe? E no final lá, gente, o porquê das histórias se interligarem, ter uma conexão lá, eu não capite, não capite muito esse livro, gente. Pra mim foi muito, muito difícil.
entender a questão dos personagens. Realmente, foi muito confuso e aí embananou tudinho o resto, né? Porque se eu não sabia que personagem que era que personagem, como que eu ia coisar ali, né, gente? As histórias são muito boas, gente. Tem histórias ali muito emocionantes. A história que envolve, eu acho que é uma das pessoas que trabalham ali no café, né? É muito boa, é muito emocionante. E... ai, gente, faltou mais desenvolvimento, sabe? Eu acho que em vez de ser um livro curto, poderia ter sido todas essas histórias em um único livro, mas desenvolver um pouquinho mais as histórias, sabe? Eu sei que antes que o café esfrie, já tem, eu acho que até o quarto, né? Tem o 2, o 3 e o 4, se eu não tô doida. E não me apetece tanto de ler os outros, mas quem sabe, né, gente? Porque eu tô assinando a Audible e se eu não tô doida, tem os audiobooks lá. Então pode ser que de repente eu tô aqui de bobeira e eu vou ouvir os outros audiobooks pra depois julgar. É isso, gente, é isso. O quinto lugar ficou com Antes que o Café Esfrie, porque é um livro que eu acho que poderia ter sido melhor. Não é de todo ruim, mas poderia ter sido bem melhor do que foi. E não foi tão bom assim também. Ai, gente. É isso. Um beijo da Anitta. E, gente, a gente vai agora pro quarto lugar. E agora, repensando, eu acho que... não sei. Esse daqui eu acho que poderia ter ficado no quinto. E o Antes que o Café Esfrie no quarto. Ai, gente, sei lá, eu... O livro em questão é O Carniceiro. Ele é um livro de thriller, né, de suspense. E a gente vai acompanhar duas perspectivas, né, dois pontos de vista dentro do livro. O ponto de vista da médica legista e o ponto de vista do assassino maluco psicopata. E aí, gente, tá acontecendo assim uma onda de crimes ali na cidade ali. E, né, como tá acontecendo, a médica legista tá sendo muito acionada. E a médica também tem muita voz, né, com relação à resolução do crime, né? Porque ela estuda a forma como a pessoa morreu, ela sabe a hora que a pessoa morreu, a forma que a pessoa morreu, o que aconteceu com a pessoa antes da morte e tal. Tudo o médico legista ele consegue estudar, né, gente? Então ela é fundamental para poder pegar o cara que tá matando a galera. E se eu não me engano, são só mulheres que são as vítimas dele. Do assassino, doido, psicopata lá. E aí, gente, a gente tem uma interligação ali entre ela e o psicopata, que o psicopata meio que também tá perseguindo ela, que ele manda os trem pra ela, parece. Não sei, você tem que ler o livro pra você descobrir, porque senão eu vou te entregar o plot do livro. E assim, é bom, tá? Mas eu acho que, assim, o final dele... assim, vai chegando da metade pro fim, o livro vai, sabe, virando uma coisa meio assim, tipo... umas coisas meio doidas que vai acontecendo, umas coisas meio sem pé na cabeça, sabe? E, cara... é isso. Assim, eu acho que eu gostei muito mais, gente, dos pontos de vista do livro do doido psicopata assassino lá que tá matando a geral. Eu achei os pontos de vista dele muito melhores, sabe, gente? Não sei, eu gostei. Eu achei bacana os pontos de vista do cara. Do maluco, do assassino. Ai, gente, fazer o quê, né? Eu acho... porque foi mais interessante, sabe? Você vê a forma como que ele age, como que ele pensa, como que ele arquiteta as coisas, sabe? Eu achei muito interessante. E o final, gente, eu acho que, assim, ele foge do convencional que a gente vê nesses livros de thriller, de suspense, né? A conclusão que a gente geralmente vê nesses livros. Então, a conclusão desse livro foi diferente, sabe? E eu gostei que foi diferente do que geralmente a gente tá acostumado a ver. Mas, assim, é um livro que, sabe, nem fede nem cheira. É um livro que, assim, eu li e eu só li. Não fez uma diferença na minha vida, não mudou nada. Tipo assim, não me fez ter vontade de ler outros livros do autor, da autora. Eu acho que é uma mulher que escreveu o livro. Então, assim, aquele livro, nem caga nem sai da moita. Não tem palavras pra definir, gente. Não tem palavras pra definir, porque é isso, gente. Eu ouvi o audiobook dele, tá? Porque tinha lá na Audible, então aproveitei pra ouvir. E eu ouvi, assim, muito
sem pretensão nenhuma, gente. Só peguei, vi que tava lá, que era thriller, né, e tal, e fui ouvir. E no final foi meio hilário, porque muitas coisas que aconteceram bem hilárias, né? Mas o final do livro, por ele ter sido diferente, eu gostei. Mas não anula as coisas meio hilárias, meio sem pé nem cabeça que acontece no livro, tá? Eu realmente, agora pensando, eu acho que esse livro deveria estar em quinto lugar. E o Antes que o Café Esfrie em quarto. Né? Mas fazer o que? Eu já pus aí. Ai, gente, essa menina é doida, né? Oh, coitada. Gente, eu bebi até uma aguinha aqui agora, porque a gente vai entrar na onde? Top 3, top 3, top 3, né? E assim, se preparem que vem coisa aí. Gente, esse top 3, eu vou descontar, eu tô uma loucura. Enfim, vamos pro terceiro lugar, né? Que assim, gente, é risível as coisas que acontecem nesse vídeo, nesse livro, gente. Eu ficava assim, oi, toda hora. Aconteceu alguma coisa, o quê? O quê? Isso é possível, sabe? Que é o terceiro livro aí da saga, da série da empregada, que é A Empregada Está de Olho. Gente, pelo amor de Deus. Gente, que livro que foi esse? O que deu na cabeça da Freida McFadden pra ela escrever esse livro? Gente, assim, eu me senti muito lendo um livro de suspense com comédia, porque as coisas acontecendo e eu, tipo, eu ria, gente. Eu ouvi o audiobook, né? Aí eu ouvi no audiobook e de repente acontecem essas coisas e eu quê? Eu começava a rir, gente. Assim, ele não foi de todo ruim, porque ele me fez gargalhar, cara, com as coisas. Olha, A Empregada, ele já é um livro que, assim, o primeiro livro, né, é meio sem pé na cabeça. O segundo já complica mais um pouco. Esse terceiro, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O plot todo lá, que ela muda lá pra casa, que ela sempre sonhou em mudar pra alguma casa que fosse dela e tal, não sei o que, as coisas que vão acontecendo. Gente, pelo amor de Deus. Gente, é muita coisa louca que acontece nesse livro. É umas coisas assim que você precisa ter aquela suspensão da descrença pra você poder conseguir ler o livro e não gargalhar. Sério, meu Deus, o que foi isso? A menina Freida McFadden, eu acho que ela comeu umas coisas meio esquisitas, meio estragadas e tal, antes de escrever esse livro, porque olha, minha filha, então ela assistiu muita ficção envolvendo suspense, esses filmes aí de suspense, de thriller, onde o personagem ali, ele vai fazer as coisas, vai resolver os crimes e tal. Esses filmes doidos aí, que é tudo ficção, né, gente? Porque, cara... Rapaz, a tua imaginação é muito fértil, viu, querida? Ai, gente. Aí, agora eu comecei a ler esse ano, né? Eu tô ouvindo agora o audiobook de... Eu acho que é O Filho Perfeito. É o filho de alguma coisa, gente, da menina Freida McFadden também. Tô ouvindo o audiobook dele e eu já tô até... Já pesquei o que ia acontecer, qual que é o plot. Mas pode ser que daqui pro final tudo vira uma lambança, né? Vira uma salada de fruta. Mas sério, gente, a escrita dela é muito boa, né, gente? Ela leva a gente, vai levando a gente. Só que é umas coisas meio nada a ver que acontece, gente, que assim... Olha, o negócio é foda, viu? Gente, eu lembro desse livro, me dá vontade de rir. Mas leia, tá, gente? Não é porque o livro, assim, eu coloquei ele no top 3 de ser ruim, que você não vai ler. Leia, gente, porque, assim, é bom a gente, de vez em quando, ler uns livros, assim, meio, assim, pé na cabeça, sabe? É legal, cara, é muito bom. Eu me diverti lendo esse livro, sabe? Eu parava assim, e falava, gente, ela escreveu isso mesmo, isso aconteceu mesmo. Isso tipo... É acontecível, porque... Mas tá bom, né, gente? Eu já falei muito da menina Freida McFadden. Então, agora vamos pro nosso segundo livro, né? Nosso segundo lugar.
Ai, gente, o primeiro lugar ficou com o pior dos piores. Que eu espero que a galera que gosta não venha me julgar, né? Mas também tô nem aí, que se foda também se vir me encher o saco. Cada um com a sua opinião, meu amado. Cada um com a sua opinião. O segundo lugar ficou com ele mesmo, gente. Porque eu até me desfiz desse livro. Eu mandei ele por sebo, troquei ele no sebo, porque, nossa, esse livro só me fez passar raiva. Não foi o livro em si, foi a personagem, gente. Mentirosos. Gente. Gente, só de pensar me dá ódio. Gente, a menina Cadence, pelo amor de Deus. Gente do céu, eu tenho tanto ódio dessa menina. Nossa senhora. Ai, gente. Sério, eu comecei a ler o livro, eu tinha, né, ele físico em minhas mãos. Esse daqui é outro livro, tá, gente? É só uma representação. Eu tinha ele físico em minhas mãos. Aí eu comecei a ler o livro, tava lendo. Eu acho que a primeira parte eu li ela todinha no livro físico. Mas aí, foi pra segunda parte, eu já não tava aguentando mais a Cadence falando. Gente, cara, eu não tava aguentando mais essa menina. Eu não tava aturando. Eu tive que conciliar o livro físico com o audiobook, que graças ao bom Deus eu encontrei um audiobook aqui no YouTube. E eu tive que conciliar os dois, gente. Tanto o livro físico como o audiobook. Eu ia lendo no físico e ouvindo audiobook. Ou então eu tava ouvindo audiobook e fazendo minhas coisinhas dentro de casa, porque... Gente, a Cadence, ela me irritou tanto que vocês não estão entendendo o nível de irritação que eu fiquei com ela. Gente do céu, eu fiquei com um ódio dela, mas um ódio que, assim, não tá escrito, entendeu? Gente, eu acho que eu nunca odiei tanto personagem igual eu odeio essa garota. Não, mentira, tem um outro personagem, um outro livro que eu acho que eu odeio mais. Mas essa daqui, gente, a Cadence, principalmente quando ela ficava o tempo inteiro falando get. Gente, ela ficava, ela era fissurada, assim, naquele get. Ai, get aqui, get ali. Ela get, meu get. Gente, a hora que ela falava, ai, get, meu get. Gente, eu já tava... Meu olho revirava assim, o que entrava dentro do cérebro, gente. E eu ia, assim, lendo e respirando fundo pra poder aguentar chegar até o final do livro. Porque eu falei assim, não, gente, eu comecei essa bomba, agora eu vou chegar até o final, porque eu quero julgar com propriedade. Assim, o final do livro foi muito foda, gente. O plot twist que teve no final foi foda. Eu consegui entender melhorzinho a menina Cadence, consegui, assim... ficar menos cabreira com ela, mas mesmo assim, gente, pelo amor de Deus, que menina chata do caramba, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, gente. Eu odeio adolescente, gente. Eu não gostava de adolescente, nem na minha época de adolescente. Eu nem me suportava na adolescência. Imagina eu hoje já vou entrar na casa dos 25 anos. Esse ano eu faço 25 em maio. Aí você quer que eu ature adolescente? Gente, eu não tenho saco pra adolescente. Entendeu? Eu não tenho saco. Eu fico pensando, gente, quando eu tiver meus filhos, o que eu vou fazer quando eles chegar na fase da adolescência? Eu só acho que eu vou ter que contratar uma psicóloga pra morar comigo 24 horas por dia, poder me atender ali quando eu tiver com meus filhos na fase da adolescência, porque assim, eu acho que eu vou ficar louca, maluca, pirada das ideias. Eu já não sou muito certa da cabeça, imagina nessa situação. Gente, assim, eu entendia certas coisas da Cadence ali, entendia, gente, eu entendia, porque eu já passei pela fase da adolescência, não tem nem muito tempo. Mas tinha coisa que eu ficava assim, menina, pelo amor de Deus. É cada vergonha alheia que eu passava, gente, nesse livro. Sério, eu comecei a gostar um pouco mais da Cadence depois de ter visto alguns vídeos e tal que eu vi da galera, né, aqui no YouTube falando sobre o livro. Porque, assim, eu sou dessas que quando eu termino um livro, eu gosto de pegar e ver tudo que tiver pra mim ver aqui no YouTube, no TikTok, no Instagram, na lua, na onde for, eu vou caçar pra ver, né, o que a galera falou do livro. Eu sempre gosto de fazer isso. E eu passei a gostar um pouquinho da menina Cadence
por causa da galera, mas mesmo assim, não gosto dela, não suporto ela. A história, gente, é boa, sabe? A história é boa. Eu que não suportei a Cadence. O meu problema é com a personagem, não é com a história do livro, é com a personagem. Assim, depois que eu levei o livro pro sebo e tal, eu fiquei matutando, pensando, gente, eu podia ter deixado o livro aqui na minha casa, né? Porque um dia eu vou ter meus filhos, né? Posso dar esse livro pros meus filhos ler. Mas eu já tinha dado o livro embora, né? Aí fazer o quê, né? Mas também não me arrependo não, gente, porque eu troquei bons livros por ele lá no sebo, então não reclamo. Ai, meu pescoço. Mas sério, gente, a Cadence foi, assim, muito odiada por mim. Eu não suportava ela, e aquele Get, eu peguei raiva dele por causa da Cadence. Entendeu? O Get, eu peguei raiva dele, ódio dele por causa da Cadence. A Cadence fez eu odiar o garoto. O garoto não tem nada a ver com o negócio. Entendeu? Mas é isso, gente. Ai, ai, senhor. Eu vou até beber uma golinha d'água antes de eu falar do primeiro lugar, porque o primeiro lugar é o do pior dos piores. E aí eu vou... Nossa, eu vou surtar. Pera aí que eu vou beber 1 litro d'água primeiro. Agora é paciência, gente, pra falar do primeiro lugar. E o primeiro lugar é um livro que teve até adaptação, né? A galera ficou toda surtadona com a adaptação pela Prime Video e tal. E era não sei quem pra cá, não sei quem pra lá. E a galera falando e hablando e tal. E eu fui ler o livro e eu, tipo... Que é O Verão que Mudou a Minha Vida. No caso... O verão que destruiu a minha vida. Porque, pelo amor do pai... Gente, olha... O segundo e o primeiro lugar ficaram... Muito por conta das personagens. Porque, pelo amor de Deus, gente do céu... Vocês não tá escrito tanto... Que eu peguei ranço da menina Belle nesse livro. Gente, pelo amor de Deus, essa Belle... Nossa, eu peguei raiva desse nome. Se eu ver uma pessoa na minha frente com esse nome, eu vou odiar. Nossa, eu já vou olhar torto assim pra pessoa, sabe? Gente, pelo amor de Deus, essa Belle, pelo amor de Jesus Cristo, nossa, assim. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu não tenho nem o que falar, gente, porque... como que é o nome? Jeremiah e o outro é Conrad, né? Lembrei o nome dos irmãos lá. É a história aí dos irmãos, onde a Belle é apaixonada por um, mas ela tem também uma quedinha pelo outro e tal, não sei o que. E aí ela pega os 2 irmãos, né? Uma vibe meio Crepúsculo, acho, né? Nem Crepúsculo, Diário de um Vampiro, sei lá, que a menina lá fica com os 2 vampiros. Enfim, gente, olha... Pelo amor de Deus, menina sem noção das coisas. Tudo bem, que é adolescente. Gente, mas pelo amor de Deus, não é possível que essa menina, mesmo sendo adolescente, não tenha um pingo de senso. Porque eu, quando eu era adolescente, eu, assim, fazia minhas adolescentices, sim. Mas eu tinha pelo menos um pingo de senso, gente. Sabe? De, assim... ter empatia pelas outras pessoas, sabe? De não ficar fazendo criancice. Gente... A Belle, aí ela achava ruim que o Conrad tratava ela igual uma criança, mas ela agia igual uma. Acho que nem criança agia igual a Belle, entendeu? E ela achava ruim a forma como o Conrad tratava ela. Eu também trataria, gente. Gente, eu acho que assim, as piores cenas que eu vi nesse livro, né, foi a lá da praia, da festinha lá. Porque, ela tirou o Conrad da razão, sendo que ele tava com total razão. A menina acaba de conhecer um cara lá na praia, na verdade, assim, ela meio que já conhecia ele, porque eles participaram de um debate, sei lá o que, não sei o que lá, juntos, anos e anos e anos atrás na escola, sim. Mas, ela não conhece a pessoa, ela não tem intimidade com essa pessoa. Aí o cara vai, oferece pra levar ela pra casa, e ela tá meio assim, de picuinha com o Conrad, e ela, pra poder implicar o menino Conrad, vai lá e fala pro Conrad: olha, querido, um beijo, um abraço, tô indo embora,
E o Cord fica, querido, você vai embora com quem? Vai embora sozinha? É, tu veio comigo, você vai embora comigo. Ela, ah não, aquele fulaninho ali, pois então eu vou embora com ele. E ele fica tipo, maluca, tu conhece esse homem da onde? Ah não, porque a gente se conhece lá da época da escola, que a gente se debateu uma vez lá na escola, blá, 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 não sei o que, conta a historinha lá. E ele não quer deixar ela ir com o cara, porque tipo, ela não conhece aquele cara. Ela viu aquele cara uma vez na vida, nunca mais viu, não tem contato com a pessoa, não sabe o que é. E aí o Conrad não quer deixar ela ir, fala pra ela esperar um cadinho, que ele leva ela embora. E ela começa a dar chilique, gente. E ela dá chilique lá e ela passa a maior vergonha que eu já vi uma pessoa passar na minha vida. Gente, concorde, ela guria lá que tava mais ele. Ai, gente, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Nossa Senhora. Nessa hora, gente, eu fiquei tipo... Ai, menina, pelo amor de Deus, vai se cresce. Não, e a cena também, gente. Essa cena, gente, foi muito aquela... Não tem aqueles vídeos lá onde a gente fala da menina que se acha a super mega top da escola e que tipo assim, Caio, parou, ai o Caio só me escuta, Caio, para, não faz isso. É muito a Belly nesse livro, gente, porque o Conrad, ele fica meio doido num certo momento ali, ele tá meio pirado das ideias, né, gente, coitadinho. Aí, ele... É o Conrad mesmo? Ah, é o Jeremiah. Não é o Conrad, gente. Ele enfia numa briga ali, do nada, ele começa a brigar com o cara ali, e a Belly vai igualzinho, desse jeito. Ela chega, Conrad, para, Conrad, você não pode fazer isso. Gente, me deu dor física nessa hora. Ai, gente. Eu não sabia, gente, se eu ria, o que eu fazia. Meu Deus do céu, gente, o que foi isso? Ai, gente, eu fiquei assim, sabe? Ai, o Conrad só me escuta. Aí eu tipo, minha querida, se toca, tu não é o centro do universo não, viu? Te lavar a bunda. Ai, gente, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Gente, do glória a Deus que eu ouvi o audiobook desse livro. Pra mim, não, porque senão teria sido uma tortura muito grande ler o livro mesmo, ler as palavras, porque, cara, o audiobook já foi um sacrifício. Gente, essa parte foi muito, tipo... Meu Deus do céu, gente. Eu acho que é nesse livro mesmo, gente, eu não lembro, porque eu... Querendo saber o que acontecia nos outros 2 livros, né? Eu vi um vídeo de uma guria, eu não lembro agora o nome dela, mas eu vou tentar pegar o vídeo, se eu lembrar, e deixar aqui na descrição pra vocês. Onde ela leu o livro e fez um resumão, um vídeo com um resumo do livro todinho. Então ela leu os 3 livros e fez 3 vídeos com resumo dos 3 livros. E eu acho que é nesse primeiro que acontece... Não, é no segundo, gente, que acontece... Sei lá, gente, é porque como eu vi os vídeos da menina e eu vi o que aconteceria nos outros livros, né? Rapaz, vá com Deus. Eu acho que eu meio que misturei tudo na minha cabeça, sabe? Em um único livro só. Mas eu sei que tem um momento lá do velório, né? Lá que acontece lá, onde a Belly dá chilique também com o Cord. Gente, ela dá um chilique. Gente, ela fala uma coisa completamente assim, absurda pro menino no dia do velório lá. Gente, a pessoa mais sem noção que eu já conheci na minha vida. Gente, não importa se você tá na fase da adolescência, se você é idoso, quem seja que você for, gente, você tem que ter educação, você tem que ter o senso de ter certas coisas que você deixa só na tua cabecinha. Você não fala pra ninguém, você deixa assim na tua cabeça. Tu fala, mas consigo mesmo. No máximo, você vai fazer ali uma fofoca com teu melhor amigo, falar sobre o assunto, mas tu não vai falar pra pessoa, entendeu? Aí, gente, eu sinceramente fico pensando muito como que eu vou lidar com os meus filhos na adolescência, gente. Eu não sei como que eu vou lidar. Porque se um filho meu faz umas coisas igual a Belly fazia nos livros e tal, gente, pelo amor de Deus, eu vou dizer dessa criança, eu vou pôr ela pra morar na rua, que aí ela vai aprender a criar vergonha na cara, entendeu? Eu não, gente, eu me recuso a ter um filho multi-Belly, entendeu? Me recuso.
Nossa, pelo amor de Deus, gente do céu. E a história nem é tão boa assim, tá, gente? A história nem é tão boa assim. Então, assim, não vale a pena, tá? Tu gastar teu tempo com esse livro. A não ser que você seja um adolescente de 12 anos que queira... Porque essas histórias é bom pra adolescente. Gente, se eu tivesse lido isso na minha adolescência, eu até tinha gostado, entendeu? Mas eu acho que, de qualquer forma, eu teria achado a Belle... A mesma coisa da Belle eu acho que eu teria achado. Porque na minha adolescência, eu tinha essa coisa. Eu julgava os outros adolescentes. Eu me julgava na minha adolescência. Gente, de coisas que eu pensava, assim, com relação... Tipo assim, eu já vi o garoto assim, eu ficava... Ai, meu Deus, eu tô apaixonada por ele, quer casar, quer ter 5 filhos e um cachorro. Eu me julgava, eu falava... Ah, menina, você tá louca, é? Ah, tá biruta das ideias. Então, assim, eu iria julgar muito a Belle, mas eu acho que eu gostaria muito mais do livro. Então, assim, se eu tiver dado 2,5 estrelas pra esse livro, é muita coisa. Na verdade, esse livro merece meia estrela, porque é uma bosta. Uma bosta, nossa. E olha, gente, eu acho que, assim, o que ela fez com relação ao Jeremiah e o Conrad, não concordo. Gente, não concordo. Eu acho que, assim, você tem que ter um senso, gente, de pensar que se você gosta de... Tem 2 irmãos, né? Você gosta de um. Você vai ficar com o outro? Pra quê? Pra que tu vai ficar com o outro se você gostar do outro? Se ela gostava do Conrad, o que ela foi cheirar ao rabo do Jeremiah, gente? O que ela foi fazer? Não, eu tô tentando entender até agora. Até hoje. Entendeu? Gente, se uma filha minha faz uma palhaçada dessa, eu deserto ela. Eu falo assim, não, minha filha, você destrói uma família. Gente, isso é destruição familiar. A pessoa vai lá e destrói um lar. Porque ela pega um irmão, depois pega o outro, aí não quer mais aquele outro, pega o outro de novo e fica nessas... Enfim, gente. Definitivamente, eu odiei esse livro, odiei muito. Eu, santo louco, eu fiz até um vídeo, né, pra despejar todo o meu ódio sobre a Belle. E tá aí, eu vou lembrar de deixar na descrição dos vídeos pra você ver. Porque realmente, gente, muito sem noção essa garota. E se eu tiver uma filha desse jeito, ou ela vai apanhar até cair o couro da bunda, ou eu deserto ela, boto ela pra uma de elefante, porque eu não fico com uma filha desse jeito, não. Não, me recuso, entendeu? Deus me livre, Deus me defenderá. Ai, meu Deus do céu, se o senhor me der uma filha desse jeito, olha, eu levo ela de volta pro senhor, que eu mato ela, de ódio. Deus olha lá de cima, pensando, menina louca. Mas enfim, gente, 12 minutos já, eu falando só de O Verão que Mudou Minha Vida. Pra vocês verem o ódio que eu fiquei nesse livro. E aqui acabamos, gente, com o primeiro lugar sendo de O Verão que Mudou Minha Vida, que não mudou nada na minha vida, destruiu minha vida, entendeu? E é isso. Me diga, você já leu O Verão que Mudou Minha Vida? Você gostou? Tem a adaptação? Você assistiu o negócio da adaptação? Eu acho que a adaptação, de repente, é melhor do que o livro, gente. Eu acho que pode... que eles conseguiram melhorar a história na adaptação. Mas eu vou assistir? Não vou, gente, não vou. A única que eu tenho vontade de assistir, dessas que eu falei aqui, gente, é de Mentirosos. Mentirosos, eu acho que a adaptação tem muito potencial, que vai ser muito boa. Então, quem sabe eu não assisto. Mas é isso, gente. Aqui está o meu ranking dos piores do ano. Terceiro lugar ficando com A Empregada Está de Olho. O segundo com Mentirosos. E o primeiro com O Verão que Mudou a Minha Vida. E é isso, gente. Não se esqueça de deixar o seu ranking aqui nos comentários dos piores livros do ano, porque eu quero saber, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aí. Se você não gostou porque eu falei mal de algum livro que você leu e que você ama e que você gostou, problema seu, que eu não sou obrigada a gostar do que você gosta, né? Opinião, gente, gosto é igual. Cada um tem o seu, entendeu? Então é isso. Um beijo pra vocês. Fica com o Pai do Céu e até o próximo vídeo. Fui!